Bem, pessoal, agora iremos iniciar as nossas estratégias de fatores. Como você vai configurar esses fatores? E o primeiro fator que eu quero que você configure é VWAP. Vou te ensinar agora como é que você vai fazer a marcação da sua VWAP, tá certo? Primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui, clicar com o botão direito, tá certo, do seu mouse ou do seu touchpad e colocar aqui VWAP, certo? VWAP, aqui, tendência. Ela vai aparecer a janela aqui embaixo, tá certo? Mas não é essa que é interessante. O interessante é que ela fique no desenho do gráfico, porque isso consegue embasar qual tipo de tendência que estamos operando no momento. Então você vem em inserir, tá certo? E após inserir você dá um OK. Veja que ele já apareceu aqui, tá certo? E aí, utilizando-se da VWAP, a gente vai trabalhar com fatores de rompimento, tá certo? Esses rompimentos aqui fazem toda a diferença no nosso operacional, de rompimento, ou de suporte, ou de resistência. E aí eu vou te explicar o que é um suporte, tá certo? Se a VWAP, ela vem aqui, vamos lá, a gente está com um gráfico aqui, eu vou ampliar ele um pouquinho mais, tá certo? Vou ampliar aqui para você, e veja que o pregão ele abriu aqui. Tá certo? Ele abriu exatamente aqui. Ele fez um movimento de baixa, tá certo? Posteriormente ele subiu, ou seja, aqui a VWAP ela serviu como um suporte, indicando que possivelmente o preço fosse subir. E aí a gente vê essa escalada do preço até a máxima aqui de 19,44 pontos. Tá certo, pessoal? Dentro dessa escalada, a VWAP ela serviu como um parâmetro de que o mercado iria trabalhar e confluir com base na alta nesse primeiro movimento do dia, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui, tá certo? E vocês vejam que de fato essa confluência ela veio. Novamente o preço abriu, ele desceu e ele confirmou o suporte. Ele desceu, ele confirmou o suporte. Ele chegou bem próximo aqui, confirmou o suporte e o preço tem se mantido na tendência de alta até o final do movimento até agora, na verdade. Então a VWAP ela serve para essa escalonagem e já já a gente vai voltar para um outro parâmetro de como funciona a VWAP. Eu vou dar uma pausa aqui, tá certo, na nossa aula aqui, e eu vou te explicar no dia anterior o que é que aconteceu, tá bom? O que é um rompimento de VWAP. Veja aqui, no dia 3/7, tá certo? Dia 3/7. O preço ele iniciou aqui em cima, tá certo? Com um gap de baixa em referência ao dia 2 de setembro, tá certo? E ele fez justamente o oposto. O preço, ao invés de ter sido... Vamos lá, cadê? Deixa eu voltar aqui, tá certo, pessoal? Vamos lá. O preço ele fez justamente o oposto, tá certo? O preço ele começou com um gap de baixa aqui, tá certo? Ele desceu. E aí ele criou uma resistência na VWAP, tá certo? Veja aqui que o posicionamento foi diferente. O preço desceu, fez um rompimento de VWAP, ele tentou devolver aqui, desceu, tentou devolver, desceu. Então automaticamente essa primeira região aqui de nossa operação nesse dia era uma região de tendência de baixa. Por quê? A VWAP ela estava servindo como uma estrutura de resistência para o preço subir. E aí você vê, se você entra aqui nesse candle, você vai passar um calor de 3 pontos, mas você pode buscar uma recompensa de 26,17 pontos nessa operação. Em contrapartida, tivemos um movimento de alta nesse dia aqui, ó, olha o tamanho do candle, tá certo? Olha o tamanho do candle. E dentro desse movimento de alta tivemos um rompimento contrário. Poderíamos entrar agora nessa operação? Não. A gente precisaria de uma confirmação agora da inversão do papel da VWAP nessa operação. Ou seja, se aqui ela foi a resistência para o preço não subir, ela agora precisaria ser o suporte para que o preço não conseguisse descer. E é o que aconteceu. Ele deu um pico de alta aqui, tá certo? Depois ele fez as correções e aí ele bateu a primeira vez na VWAP e ele fechou em alta. Ele rompeu mais uma vez, que aí isso a gente chama de falso rompimento, e ele voltou a devolver o preço. A partir daqui, você vê que a VWAP ela já mudou o parâmetro, já mudou o papel dela. Ela agora, nesse momento, ela simplesmente é um suporte. Ou seja, a gente está em uma clara evidência de movimento altista, tá certo?
e isso fez com que o preço chegasse à sua máxima de 34 pontos em uma única operação. Então, esses parâmetros que a gente analisa no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 10 minutos, dá muito a entender do que a gente precisa fazer no decorrer do tempo. Então, é dessa forma que a gente utiliza a VWAP, tá certo? A gente precisa de uma confirmação de rompimento, assim como precisamos também de uma confirmação se ele está servindo de suporte ou de resistência nos movimentos que o dia nos apresenta. Beleza? Valeu, forte abraço!